Olha só isso daqui. STF rejeita a possibilidade de reeleição de Maia e Alcolumbre. A gente falou ontem o seguinte, né? Falei, rapaz, quero muito ver o voto desses próximos 3 aí, né? Principalmente do Barroso, mostrando que lá que o Fux estava bem chateado de ter deixado lá cair na mão dele, judicializado. E aí, o último voto a ser apresentado foi do presidente do STF. Tava 5-3, sendo que o Cássio só votou pro Alcolumbre poder se reeleger, mas contei com 5 como os votos. E aí veio o Fachin, não pode, o Barroso não pode, ficou 5-5, e o Fux teve que ser o voto de Minerva. Fux chegou a consultar, ao longo da última semana, pessoas próximas sobre o impacto de um voto favorável à reeleição na imagem da corte. O ministro criticou o que chama de judicialização excessiva de conflitos políticos e diz que essa contenda poderia ter sido resolvida pelo próprio Congresso se decidisse aprovar uma proposta de emenda à Constituição. No caso, uma PEC. Fizesse uma PEC, tá resolvido, mudou a Constituição, não tem problema nenhum. Com efeito, não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para a obtenção facilitada de providências perfeitamente alcançáveis no bojo do processo político democrático, ainda mais quando, para tal mister, pretende-se desprestigiar a regra constitucional em vigor. Então o Fux falou, cara, não vai. O que é que eu falei para vocês antes do Fux tomar posse? Bolsonaro, todo mundo diz aí, foi lá, chamou o Fux, já tinha conversado com o Paulo Guedes. Foi naquele momento, eu falei pra vocês na época o seguinte, ó. Bolsonaro botou o Paulo Guedes na sala e falou, Guedes, a gente tem que ampliar o auxílio. Guedes falou, não tem como. Bolsonaro falou, eu não tenho o que fazer. Guedes, não é questão de nada. Se a gente não botar o auxílio, tem pessoas que não vão comer. E aí o Guedes falou, tá, eu posso tentar dar um jeito, agora o Brasil vai ter que começar a caminhar. Bolsonaro chamou o Maia na época, o Alcolumbre, conversou e com o Fux. E o negócio foi o seguinte, ó, o STF aqui, vamos fazer um acordo todo mundo. Ninguém vai colocar esses projetos aí de costumes, morais, sem avançar na pauta ideológica. Fica de boa ambos os lados. E vamos tocar o barco. Até porque se o Brasil quebrar, o orçamento do STF não vai tão bem. Falei que ia dar uma baixada, mesmo assim o Fux ainda tem, né? Ele gosta de uma agenda 2030, diversas coisas. E o Fux vem seguindo essa tomada, vem barrando algumas coisinhas do pessoal, não esquece isso aqui, deixa de arquivar, tira de pauta. Tá uma coisa interessante. Mas olha só sobre isso daí. A gente vai falar dos resultados, o que é que muda na eleição. Voto à reeleição de Maia Alcolumbre acirra a divisão no Supremo. O veto à reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do senador Davi Alcolumbre, acirrou ainda mais a divisão que já existe entre 2 grupos no Supremo Tribunal Federal. Os ministros que votaram a favor da reeleição o fizeram acreditando que havia uma margem de segurança de que a maioria dos magistrados seguiria essa tese. Aliás, foi com base nisso que o caso foi pautado por seu relator, o Gilmar Mendes. O Gilmar que estava encabeçando isso. Até sexta-feira, quando começou o julgamento sobre o tema no plenário virtual, alguns ministros da corte garantiram a colegas e também a Maia e o Alcolumbre, que se manifestariam na linha de que é uma questão interna corporis, ou seja, que deveria ser decidida no Congresso, abrindo caminho para a eleição. Então o pessoal estava achando que isso ia acontecer, mas não teve, e perderam de 6-5. E o pessoal não gostou, o Gilmar não gostou. Os planos, porém, mudaram ao longo dos últimos dias. Na verdade, eu acho que mudou bastante nos últimos 2 dias. Depois que teve o primeiro dia de votação, que teve o voto do Gilmar, do Toffoli, do Marco Aurélio e do Cássio, tava ali já um 3-1, acho que ali começou a mudar, porque durante o sábado inteiro e o domingo, a própria grande mídia começou a botar-se uma pressão, falou, cara, o negócio tá ficando tenso pro STF. Votos contabilizados como certos pela reeleição dos bastidores do STF, como o do presidente do próprio Fux, que já havia sinalizado que daria seu aval, e dos ministros Barroso e Fachin, foram favoráveis ao veto da mesma. Para os colegas, a mudança se deu devido à pressão da imprensa e da opinião pública, que apontavam que a reeleição na mesma legislatura da Câmara e do Senado feria a Constituição. A mudança dos últimos dias. Com isso, parte dos ministros que contavam com esses votos a favor da reeleição, que acabaram não vindo, se sentiram traídos e expostos e prometeram dificultar a presidência de Fux. Um deles chegou a dizer à coluna que essa atitude foi a gota d'água e que a gestão de Fux como presidente acabou. Se isso falou ou não foi dito, a gente não sabe. O que eu sei é o seguinte, é claro, dentro do STF, que a gente tem pelo menos um grupo dos lavajatistas, como o próprio Sérgio Moro diz, né? In Fux we trust. No Fux nós confiamos. A própria Rosângela já repetiu essa frase. Então, o Fux
o Barroso, o Fachin curte também um lava-jatismo, e tem essas ministras lá, Carmen Lúcia, Rosa Weber, depende. O Marco Aurélio tá assim um pouco mais isolado já, tá perto de sair, mas você vê que tem um pessoal que é anti-lava-jato. Gilmar, o Toffoli, o Cássio, eu acho que ele entra para entrar como para ficar muito mais próximo do Gilmar e do Toffoli, nessa linha em termos de lava-jato, Lewandowski também. Você vê que o negócio ficou meio tenso, né? Tá meio tenso. E o Alexandre de Moraes, eu acho que ele fica mais pro lado dos anti-lavajatistas, mesmo que ele ainda goste de um Sérgio Moro, mas acho que ele fica um pouco mais do outro lado. Votaram contra a reeleição Fux, Fachin, Barroso, Marco Aurélio, Carmen e Rosa Weber. Ficaram vencidos aí Gilmar, Dias Toffoli, Lewandowski, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. E fala que o último votou apenas a favor da reeleição de Alcolumbre. Que o que aqui vinha sendo desenhado, que eu falava para vocês, no entendimento do governo, Alcolumbre meio que seria o candidato do governo. O governo tava aí, vai Alcolumbre, tá reeleito, tem voto. Entre as opções, fizeram a conta, deixa o Alcolumbre. Era a ideia do governo, era emplacar o nome do Alcolumbre. Não ia fazer campanha, ia deixar só rolar o jogo. Aí o antagonista pega essa matéria, eles gostam, eles odeiam o Gilmar por tudo que já fez contra Sérgio Moro, Deltan, esse pessoal todo, e fala que a gestão de Fux como presidente acabou. Será que acabou? Não sei. Será que isso realmente foi verdade? Se a Globo plantou? Se plantou isso daí, qual o interesse por trás disso? Tá meio nebuloso. Vou tentar investigar isso daí e trago para vocês. E olha só, o que pesou para o STF proibir a reeleição de Maia Alcolumbre? Primeiro motivo é simples, é a questão da repercussão negativa, sabe? A mídia, todo mundo em cima, e fala assim, especialmente porque, para chegar a essa conclusão, seria necessário fazer uma interpretação da Constituição Federal considerada devia ser ampliativa, né? Considerada ampliativa demais no meio jurídico. Acho que assim ficava mais... O português tá meio estranho. Outro fator que pesou para ministros mudarem de ideia foi o fato de Gilmar Mendes ser o maior defensor da possibilidade de reeleição de Maia Alcolumbre. Na sexta-feira, ministros do STF trocaram mensagens por celular com notícias de que, se a reeleição fosse autorizada, Mendes sairia fortalecido no episódio. A luta interna por poder na corte impediu alguns ministros de endossar o Gilmar Mendes, que no STF é um dos principais interlocutores do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Dar mais poder ao ministro neste momento é uma forma de enfraquecer Fux presidência do tribunal. Então parece que o STF tá nervosinho. O STF brigando entre si é a melhor coisa que existe, né? Melhor coisa que existe. Um STF enfraquecido é bem interessante. Vamos olhar de perto isso daqui, mas vamos falar agora em termos gerais. Isso daqui o pessoal já tinha comentado. A Elisa, lá no Twitter, conseguiu botar aqui com antecedência. Eu falava que era interessante ver como é que seria votar, principalmente o Barroso, eu queria ver bastante do Barroso. E a Elisa falava que o seguinte, eu acredito que vai dar empate e a decisão vai cair na mão do Fux. Barroso e Fachin tiveram um grande protagonismo negativo, né, durante a pandemia e eleições, mas de maneira sorrateira, o povo só sabia depois da tomada das decisões. Agora vão querer mostrar que respeitam a Constituição. Eu falo mesmo, mas por razões diferentes. A decisão vai ficar pro Fux, o que ele não queria. O Fux não queria decidir isso. O que ele não queria decidir isso. E ela falava, vai cair no colo dele. Fux, inclusive, declarou há menos de um mês que é contra essa provocação diária do Legislativo para que o Judiciário decida matérias que pertencem às esferas de outros poderes. Eu falava, cara, é por aí mesmo. O Fux já tinha avisado. Ele falou, cara, não quero um mandato midiático, sabe, holofote. Não, vamos tentar baixar o tom do STF. E deu ruim.